Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sábado, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente para participar de mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Você já deve ter percebido que há alguns sábados eu estou vindo com o meu casaco do Caleb. Por quê? Porque agora em julho, em São Paulo, é temporada da Missão Caleb. Então você jovem, se você ainda não está inscrito nos Caleb, você me corre lá, você está perdendo. Se envolve na missão da tua igreja, todas as igrejas da APAC, todas as igrejas da Divisão Sul-Americana, é para ter Missão Caleb, a missão dos jovens, que ocorre durante o mês de junho e julho, com um ápice em julho. Então agora em julho tem muita coisa boa para você viver através da Missão Caleb. Então não perde tempo, vai lá, se inscreve, vai no nosso site www.jovensapac.com, pega as informações e participa da Missão Caleb, tá bom? Você sabe, todo sábado eu tô aqui super bem acompanhado e hoje não é diferente, eu tô com duas feras aqui comigo e deixa eu apresentar elas. Vou começar aqui pela direita, meu amigo Bruno Melquiades, ele que é coordenador de jovens aqui da PAC, assistente do departamento, severino, motorista, ele tá ali, ele tá em todas. E aí, Brunão, como é que você tá? Babysitter também. Tudo. Como é que você tá, Brunão? Tô bem. Olá, pessoal de casa, tudo certo? É uma alegria para mim, mais uma vez, estar aqui participando desse podcast, dessa lição Parábolas, que tem histórias maravilhosas. Então, só agradeço. Que bênção, obrigado, Brunão. Um prazer ter você aqui com a gente. E, Brunão, ele que está aqui pela terceiro sábado consecutivo, ele que é o líder da comunicação da APAC. Seja bem-vindo, pastor Danilo Terrão. Olá, pastor Gabriel. Olá, Brunão. Brunão, dessa vez estamos aqui juntos na parceria. Sim. Mas eu agradeço porque na outra vez, pastor Gabriel, que eu estive sentado aí nessa pesada cadeira, ele esteve sentado aqui. Ah, é? Nesse bate-papo e foi show de bola, então agora vai ser muito legal também trocar ideia com ele. Ah, que bom então, meninos. Sejam bem-vindos, vamos estudar a nossa lição de Escola Sabatina e para isso nós vamos começar fazendo uma oração. Então, pastor Danilo, você pode fazer uma oração pra gente? Oremos. Nosso Pai, nosso Rei, estamos aqui para mais um estudo da lição e eu peço em nome de Jesus que o Senhor se faça presente em nosso meio e que também cada amigo e amiga que nos assista possa entender a mensagem da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, galera. Obrigado, pastor Danilo Terrão, pela oração. A história de começo dessa lição foi bem interessante, né? O título da lição é Descobrindo o Tesouro. Você percebe aí que vai falar sobre uma parábola muito interessante, já vou explicar para vocês. Mas a lição começa falando sobre nem tudo que aparenta é. Tem um ditado popular que diz assim, que nem tudo que reluz é ouro, né? E ela conta a história de um missionário que atravessou para um país que ele nunca tinha ido, para estar lá e mandaram 2 jovens para buscá-lo e os jovens não reconheceram no aeroporto. Quando eu li a história, imediatamente eu me identifiquei com o quê? Alguns anos atrás eu fiz uma viagem, o pastor Danilo sabe disso, fui ser missionário em outro país e eu sou um carioca flamenguista. Então, cara do pastor Danilo. Nem tudo que reluz é ouro. Entenderam? Mas eu nem sou aquele cara que sou fanático pelo futebol, nada disso mais. O pastor Danilo sabe disso. Mas enfim, o que eu fiz? Eu tava para viajar, cara, eu era solteiro nesse tempo ainda. Peguei a única camisa que não tinha que passar, que era a camisa de jogar bola, que era a camisa do Flamengo, né? Não tava surrado, tava inteira, a camisa era nova. Viajei para lá, para esse país e fui com a camisa do Flamengo. Então eu cheguei lá, eu ia ser missionário lá 2 anos, eu cheguei lá com um bonezinho para frente, preto, camisa do Flamengo, casaquinho aberto, calça jeans e tênis. E aí alguns pastores foram me buscar, porque eles foram buscar um pastor jovem que estava chegando. E a gente estava no mesmo ambiente, eu sentado e eles sem papel, sentados também, durante uma meia hora, até que eles chegaram em mim para perguntar, você é brasileiro? Sou. Conhece a Igreja Adventista? Eu falei, eu sou pastor da Igreja Adventista. Você é o Gabriel Guimarães? Sou. Ah, a gente tá aqui para buscar você. Só que eles já estavam lá há quase meia hora. E eu julguei que pela minha aparência eles não julgaram que eu era pastor. Bonezinho, camisa de time, né? O casaco aberto. Então, às vezes, as aparências elas são um pouco diferentes, né? Hoje eu fico... Obviamente, se você me encontrar na rua hoje, eu não vou estar por aí. Não que eu condene, mas eu já não tenho mais esse hábito de camisa de time. Não condeno nada disso. Por outro lado, como eu disse, sou flamenguista, apesar de não torcer tanto. Mas, às vezes, nem tudo que reluz é ouro, né? E nem tudo que não parece ouro, se você limpar um pouquinho, você vai descobrir que é ouro. Então, as aparências enganam.
Mas e aí, como é que a gente trata, então, diante dessa parábola, como é que o mundo te proporciona falsas expectativas antes da gente entrar na parábola? Existem mesmo essa questão de castelos de areia, falsas expectativas, algumas coisas que estão escondidas e que parecem ser grandiosas, mas no final são puras armadilhas? Existe mesmo isso por aí? Meninos, e aí? Existem muitas, né? Eu gosto muito de usar uma ilustração de que nós estamos ali na jurisdição divina, na proteção de Deus, fazendo tudo o que Ele nos pede, sendo abençoado por Ele. Mas, infelizmente, as dificuldades vêm. E quando elas vêm, a gente começa a olhar para o outro lado e o inimigo trazendo as propostas para a gente, revestindo o lixo com ouro, e aquilo a gente acha que é algo de luxuoso, mas na verdade não é. E aí, quando a gente aceita as investidas de Satanás, a gente vê que realmente não era nada daquilo do que ele estava prometendo. E o que mais tem é isso hoje em dia. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na família, seja nos relacionamentos, seja nas amizades, em qualquer lugar. Se não for algo que te aproxima de Deus, com certeza é uma proposta totalmente furada e sai de perto. E aí, professor Danilo? Eu acho que a palavra é frustração. O que é a frustração? É quando você coloca uma expectativa muito elevada e distorcida em algo. E esse mundo, como já foi dito aqui pelo Brunão, ele tem muitas ofertas. E quando a gente coloca a expectativa elevada nessas ofertas, é certeza de frustração. Então, quando a gente se frustra, é porque a gente colocou a expectativa equivocada em alguma coisa. A gente esperou demais de alguma coisa. Então, eu entendo que quando a gente fala sobre a realidade do mundo que nós vivemos, nós não temos que esperar demais daqui, não. Porque uma hora ou outra a gente vai ficar doente, uma hora ou outra a gente vai ser traído, uma hora ou outra a gente vai ser enganado, uma hora ou outra a gente vai ser subestimado. Então, esse mundo não oferece grandes coisas. Se você esperar grandes coisas desse mundo, você vai se frustrar. São falsas expectativas. Agora, se você esperar só o que o mundo pode dar, um nível lá embaixo, aí você não vai se frustrar. Porque se existe algo ou alguém que não vai nos frustrar, nunca é Deus. Porque Ele sempre oferece muito. E o que Ele oferece, Ele dá. Né? Tem aquela música muito linda que fala assim, ó, tudo o que Ele oferece, Ele é. Então, se Ele oferece o pão da vida, Ele é o pão da vida. Ele oferece a água da vida, Ele é a água da vida. Então, não há frustração com Cristo. Não há frustração com Deus. Então você pode ter expectativas altíssimas com Deus, que Ele não vai frustrar você nunca. Agora com esse mundo é diferente. Mas vocês estão falando aqui, eu estava abrindo minha Bíblia aqui, eu queria que você de casa abrisse a sua Bíblia para você ver o texto bíblico que nós estamos nos referindo, é o texto de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. Na sua Bíblia pode estar como na minha, dividido em duas parábolas, mas na verdade eu creio que quando Jesus falou, ele estava falando do mesmo contexto ali, né? Diz assim, 44 em diante. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. É muito interessante esse conceito aqui de um tesouro que está no campo, está escondido, o homem descobre, compra o campo e ali usufrui agora do tesouro. Isso para mim sempre me causou uma certa curiosidade, porque eu pensava assim, cara, por que estaria escondido no campo? E se estava escondido no campo, não pertencia ao dono do campo? Eu sempre pensei isso, mas tem alguns anos para cá eu comecei a olhar diferente. Poderia ser que o dono do campo até tinha conhecimento do tesouro, mas não valorizou aquele tesouro que ele estava. Porque muitas pessoas podem ter tido a palavra em suas mãos, mas não valorizavam. Em contrapartida, aquele que descobriu e que viu o valor daquilo, foi lá e entregou toda a sua vida para usufruir daquele tesouro, né? Então, hoje em dia, é muito comum a gente ver o seguinte, quando as pessoas olham, eu fico pensando nos dias atuais, olham para o Evangelho, é muito comum o mundo dizer que o Evangelho está retrógrado, é muito comum o Evangelho dizer que as igrejas estão... Ah, não, as igrejas é do passado, Deus é coisa do passado, o mundo não vai progredir mais no âmbito da religião. Ai, você jovem está na igreja, isso ficou para trás. Então eles olham como se fosse um campo baldio sem valor. Mas quem está na igreja e verdadeiramente experimentou Deus, descobriu um tesouro inigualável. Né? E leva tempo para descobrir o tesouro. Vamos imaginar aqui, meninos, o campo. O tesouro estava lá. Vocês acham que estava aberto o tesouro? Como é que foi isso aí? Qual a interpretação de vocês dessa parábola aí? E aí? Essa parábola, Jesus, como a gente falou aqui nos outros episódios,
ele está usando uma linguagem aí muito familiar às pessoas, né? Sim, Porque é claro que não existiam assim bancos extremamente seguros para se colocar dinheiro ou tesouros naquela época, né? Então Sim. eles enterravam o dinheiro ou, no caso ali, pedras preciosas, etc. Então, geralmente esse tesouro ele estava muito bem escondido. sim, Então não foi fácil encontrar. Se ele achou, ele sabia do valor, porque ninguém esconde algo que não tem um tremendo Sim. valor naquele contexto, tá? Então, o que a gente vê aqui é o fato de alguém encontrar algo extraordinário e dar a vida para ter aquilo. sim. Porque é isso que ele faz, né? Ele vende tudo que tem para Tudo. comprar aquele campo, porque o tesouro inigualável, o tesouro inestimável estava ali. E é isso que é o evangelho, né? Sim. O evangelho, ele é algo assim que não tem como se descrever. Mas quando alguém descobre isso, descobre a oportunidade de viver novamente, uma nova chance, mudar de vida, isso aí é o que as pessoas mais querem, mas só não sabem onde encontrar. Quem não quer recomeçar? Quem não quer ter uma nova chance? Uma vez eu estava vendo assim uma reportagem, né, sobre esporte, e todo mundo sabe que é muito difícil jogador de futebol. Sim. É muito difícil se tornar um jogador de futebol. O pastor Gabriel tentou e olha aqui, virou pastor. Mas enfim, o fato é que é muito difícil. Agora imagina um jogador de futebol que tem a chance, cresce, entra lá numa peneira e vai, categoria de base, vira profissional e aí ele tem uma lesão e aí ele volta a jogar depois dessa lesão, já não é mais o mesmo jogador. Ele daria tudo para ter uma nova chance e recomeçar em um time melhor e tal. E muitas vezes, vários atletas param de jogar futebol cedo porque perdem a chance. E eles gostariam de ter uma segunda chance. Então, a vida, ela não dá a segunda chance. Não. Agora, quando alguém recebe a segunda chance, essa pessoa, ela abraça essa oportunidade e ele regozija porque é ouro puro. Sim. E o evangelho, ele é muitas segundas chances que Deus nos dá. Então, quem entende o poder do evangelho, que é de recomeçar, de viver uma nova vida, uma vida para a eternidade, age como essa pessoa. Encontrei um tesouro inestimável. Muito bem colocado, pastor Danilo. Você estava falando aí, eu estava pensando no seguinte. Na época que você tentou... Jogar bola? Tocou no coração. Só para constar, eu joguei bola e eu parei por conta do sábado. Mas eu conto essa história em outro episódio, ok? Mas vamos lá. Só para... Você estava falando, eu estava pensando no seguinte, né? A gente não sabe... Eu tenho pensamentos comigo que a gente não sabe o valor da esperança até precisar dela. Então, uma vez eu citei isso no podcast, a primeira vez que eu enfrentei a morte, eu entendi o valor da esperança no coração da gente para trazer alento, conforto, consolo. E quando você falou da pérola de grande valor, do evangelho de grande valor, a gente não entende o valor do evangelho até deixar ele entrar na nossa vida e nos transformar. Tem muita gente que, como você falou, olha para o tesouro, que é Cristo, que é o evangelho. Cresci nesse campo, cresci nessa igreja. Está ali à disposição o tempo todo, mas não valoriza. Sai, vai fazer outras coisas. Nunca se relacionou de verdade com Cristo, nunca se deu a oportunidade do tesouro mostrar todos os seus valores, todos os seus planos. Sai e vai viver o mundo. E é curioso que é o seguinte, né? Perceba uma coisa. Enquanto a igreja, enquanto o evangelho fala de um tesouro escondido que está no campo e o camarada descobriu, vai lá e a gente imagina, olha, naquele tempo de Cristo teria que desenterrar o tesouro, né, pastor Danilo? Teria que tirar lá de dentro. O mundo te oferece supostamente coisas brilhantes, uma caixa de ouro brilhante, de joias preciosas, coisas que parecem ser fantásticas, mas na verdade são joias falsas e o ouro dos tolos, que são aqueles castelos de areia. E quantos de nós costumamos sair, nos vender nosso Cristo, vender nossa fé por conta dos castelos de areia? Começamos a nos iludir com relacionamentos, com prazeres momentâneos, quem sabe com bebidas, com vícios, com dinheiro, com ambição, com um monte de coisa. E quando eu vejo, eu estou totalmente longe de Cristo e a minha vida desaba porque não tem sentido. Agora, quando eu descubro o que o pastor Danilo falou, no tesouro escondido, não importa quantas tormentas passem, minha vida está em paz porque eu descobri aquilo que realmente traz sentido e propósito para minha vida. É por aí, né, pastor? E tem um outro fator também muito importante, é que a gente vive numa cidade superficial hoje. Tudo é superficial, relacionamentos são superficiais, não existe mais aquele valor pela especialidade. Sim. É tudo superficial. Então, a gente vive olhando só por cima das camadas.
Agora, essa pessoa aqui nessa parábola, ele encontrou um tesouro escondido. E encontrar um tesouro é ir além do superficial, é cavar fundo, Exatamente. entende? Então, para a gente viver esse potencial, como você falou, do evangelho pleno na nossa vida, não tem como ser superficial. Não tem como a gente viver uma vida superficial dentro da igreja, um cristianismo superficial. Não tem como. Tem que ser profundo. Quer experimentar o tesouro escondido? É profundo. Você tem que ir lá cavar nas profundezas da intimidade da palavra. Não é só olhando por cima que você vai experimentar todo o potencial desse tesouro que Deus tem para você. Então, é necessário viver um relacionamento profundo com Deus, se você quer realmente desfrutar desse tesouro. E pode ver, todas as pessoas que, depois que experimentam, né, esse tesouro, tem ali essa profundidade nesse relacionamento com Cristo, elas sempre vão falar, nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Estava aqui disponível para mim e sempre vivia na mesmice, ali só no culto de sábado e acabou. Não, para você experimentar o tesouro real, como o pastor disse, é na profundidade, é na intimidade, é no relacionamento com Cristo, porque você pode passar a vida toda ali no campo, você não vai encontrar esse tesouro, por mais que ele esteja ali. Ah, mas já estou aqui há 20 anos na igreja e não consigo sentir Deus e tal. Tá, mas você está cavando mais fundo no seu relacionamento? Como está o seu relacionamento? Está raso ou está fundo? Porque se estiver raso, com certeza você não vai experimentar, pode passar 100 anos na igreja, você não vai experimentar o tesouro que você só consegue quando você cava fundo, quando você está na profundidade e você percebe que, uau, eu precisava ter feito isso antes. E agora eu quero espalhar para todo mundo, mas por quê? Primeiro você experimentou, você foi fundo e você teve que sair um pouco da sua zona de conforto. Não é fácil, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se aprofundar e ali você vai conhecer o tesouro que estava escondido, que estava guardado, mas você vai ver que no final valeu a pena. Cada lágrima, cada esforço, cada pranto, cada vontade, cada segunda milha a mais que você andou pelo evangelho, você vai entender que realmente valeu a pena e você vai querer espalhar para todo mundo isso. Muito bem colocado, meninos, porque a gente começa a ver agora o seguinte, né? Outro dia eu pensava, na verdade eu ouvi alguém me perguntando, um irmão da igreja falou assim, poxa, o que eu não daria para viver o que Moisés viveu? O que eu não daria para viver o que Elias viveu? O que eu não daria para ter o contato com Cristo e com Deus que outros tiveram? Abraão recebeu a visita e tal. E eu saí daquele momento na igreja, já era pastor, com esse pensamento. Poxa, e eu fui dirigindo para casa pensando, poxa, o que eu não daria para viver o que esses homens viveram? E quando eu cheguei em casa, foi uma meia hora de caminho até chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a me perguntar diferente. Será que eu estou disposto a viver o que eles viveram para experimentar o que eles experimentaram? É muito fácil a gente falar dos personagens bíblicos que viveram o extraordinário de Deus, porque esses homens faziam coisas extraordinárias para estar na presença de Deus. A prioridade da vida deles, a convivência deles, as palavras deles, os pensamentos deles, todos eles estavam em constante contato com Deus de tal maneira que Deus fazia parte do dia a dia e da vida deles constante. Hoje nós queremos muito experimentar o extraordinário de Deus, queremos sentir Deus falando nas nossas vidas, queremos sentir a presença de Deus nos nossos dias, mas vou pegar a palavra que o pastor Danilo falou. Nós temos vivido as questões superficiais, a superficialidade. A gente só arranha. Nossas orações são curtas, nosso estudo da palavra é rápido, passa rápido, ligeiro. Nosso conhecimento de Deus é superficial. E a gente não se aprofunda, a gente não depende, a gente não busca mais. E a gente vê os personagens bíblicos vivendo, descobrindo as pérolas de grande valor, orando intensamente. Vejo Daniel orando 3 vezes por dia, orando nas madrugadas, na dependência do Senhor. A gente vê Abraão seguindo as ordens de Deus indiscutivelmente. Você vê Moisés seguindo todo o caminho do Senhor e andando com Cristo, recebendo a presença de Deus. Você vê Enoque caminhando com Deus. E quem de nós nunca pensou o seguinte, poxa, Enoque caminhando com Deus, Deus fala assim, Enoque, vem para minha casa. Quem de nós nunca quis estar no lugar de Enoque? Mas o que nós estamos vivendo, e essa geração agora tem trocado tudo isso aqui, esse tesouro, essa pérola de grande valor que é realmente o tesouro do evangelho que Deus nos deu, por superficialidades que nós temos visto na palma da mão, prazeres ligeiros, coisas tontas, tolas, e me perdoem a palavra, situações que vão passar
mas muitas delas não vão passar sem antes tirar e tomar a nossa salvação. Não é preocupante isso? O que vocês acham? Você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Quando eu era juvenil, teve uma meditação juvenil, acho que chamava assim, Tudo Vai Dar Certo, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu não me lembro exatamente o título, mas essa meditação marcou profundamente a minha vida. Ela contava a história do pastor Geraldo Marski. E foi ele que escreveu, então ela tinha toda a história, desde quando ele foi chamado, o ministério dele, tantas coisas extraordinárias que ele viveu, profundas com Deus. E aquilo me marcou. Porque eu pude ver que Deus, Ele quer oferecer o extraordinário para todo mundo. Mas somente quem decide ter essa experiência vai vivenciar o extraordinário. Então, não é só Enoque, Moisés. A gente viu, eu vi, né, quando eu era adolescente, juvenil, eu vi o mesmo poder na vida desse pastor. E quem conheceu ele, né? Eu conheci o Arthur, que era o filho. Quem que é o filho, tá vivo conheceu ainda. a família e tal, fala com muito carinho, né? Quando eu fui pastor em Americana, ele foi pastor em um momento da história que ele vinha fazer batismos aqui e tal. Então os irmãos tinham muito carinho, os mais antigos ainda mais. Então eu pude conhecer um pouco da história de alguém que quis viver extraordinário com Deus, porque se permitiu. Então a gente tem essa oportunidade, essa escolha. Uma outra história linda, né? A gente viu lá no Maranata o Kuhn pregando, né? A família Kuhn, eles conheceram o evangelho através do comportor, que vendeu lá o Grande Conflito, e aí os filhos cresceram lendo livros sobre missionários. E o que aconteceu, pastor Gabriel? Se tornaram todos. Missionários. Além mar, foram pregar em lugares inóspitos e tal. Então, quando a gente decide viver uma experiência com Deus profunda, Sim. na palavra, e a gente sai da superficialidade, a gente vai experimentar o extraordinário. Então, não é só a gente ficar olhando para trás, porque Deus escolheu Moisés. Não, Moisés era diferente e tal. Não, pessoas que aceitaram um chamado para viver o extraordinário. E esse convite é feito a todos nós. Muito bem colocado. Constantemente. E vocês estavam conversando aqui, eu estava me lembrando de uma pergunta que eu sempre faço, às vezes, nos meus sermões. Eu pergunto assim, pessoal, me fala aqui o que vocês mais querem que aconteça nos próximos 10 anos, assim, um sonho da sua vida, algo que você quer muito que aconteça aqui na sua geração. Aí todo mundo fala, um carro, casa, emprego, namorado, enfim, mas ninguém fala que, eu quero ver Jesus voltar. Se alguém fala isso, nossa, mas esse aqui é fanático. Esse aqui, nossa vida, está querendo ser o novo profeta. Não. Como que a gente vai ser um Enoque, um Noé, um Moisés, um Davi, se a gente não quer que Jesus volte na nossa geração? Não, mas eu quero, tá, mas você não tem isso como sonho. Se você não tem isso como sonho, você não vai batalhar ou trabalhar para isso. Então, a volta de Jesus tem que ser um sonho e uma realidade. Para ela ser uma realidade nos nossos dias, ela tem que ser um sonho para nós, para que a gente possa trabalhar e trilhar esse caminho. Então, é muito fácil a gente olhar para o passado, olhar para os nomes da Bíblia, e falar assim, não, mas eles eram pessoas diferenciadas. Eles eram pessoas comuns, normais, pecadoras também, mas o diferencial deles é que eles aceitaram o chamado de Jesus. Esse é o diferencial deles. A gente quer viver a experiência que eles tiveram. Mas a vida, a abnegação e andar a segunda milha pelo evangelho, a gente muitas vezes não tá afim. E é curioso o que vocês estão falando aí, eu estava pensando o seguinte, né? A gente falando sobre querer ir adiante, as parábolas de Cristo, elas são completas, em alguns momentos complexas, mas sempre trazendo os dois lados da moeda. O que Deus pode te oferecer, mas o que você tem que deixar de lado. Porque quando a gente olha para essa parábola, semelhante à parábola do filho pródigo, que houve uma mudança, nessa daqui, quem acha o terreno e acha o tesouro no terreno, vende tudo que tem. Ou seja, da vida antiga não sobrou nada. Só entrou a vida nova no terreno novo com tesouro novo. E agora aquele que acha a pérola de grande valor, da vida antiga ele vende tudo que tem para ele começar a viver e ter a sua pérola de grande valor. Então, da vida antiga não fica nada. Por que não fica nada? Porque quando Cristo ele começa a fazer parte do meu dia a dia, eu começo a abrir mão de quem eu era para me tornar quem Cristo quer que eu seja. E isso é muito interessante, porque isso é o processo de conversão.
É Cristo começar a entrar na tua vida para começar a transformar você. Então, você não deixa de fazer as coisas por causa da igreja, você não deixa de fazer as coisas por causa da religião ou por causa do pastor. Mas muitas das coisas que nós deixamos de fazer no mundo foi simplesmente porque Cristo começou a habitar na gente e a gente começa a ver a transformação. Paulo fala sobre isso, né? 2 Coríntios 5,17, que agora se eu estou em Cristo, sou o quê? Uma nova criatura. Então, se eu alcancei o tesouro, se eu permitir que o evangelho entrasse na minha história, na minha vida, o novo nascimento é uma consequência. Porque Cristo entrou, eu começo a ser mudado. E se verdadeiramente eu sou mudado, sou dependente daquele que me transformou, aí nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo, como o pastor Danilo citou aqui do pastor Geraldo Masck. Eu fui membro do pastor Arthur, não meu pastor, mas meu departamental de jovens. Eu era menino, não sonhava em ser pastor, nem sonhava que ia ser departamental de jovens um dia. Mas ele foi e era um período extraordinário também. Um homem de Deus também. E quantos outros que a terra não registrou, mas o céu não vai deixar passar as ações que Deus fez através da vida desses homens, né? Então, acredito que hoje ainda existe, vou usar um termo da história de Elias, ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda existe. A pergunta é se nós estamos sendo esses 7.000, vocês não acham? Sim. E tem uma outra perspectiva também aqui que a lição traz. A gente está falando aqui sobre, para nós, né, o evangelho é um tesouro escondido, de grande valor, é uma pérola escondida, mas tem aqui a perspectiva de Deus aqui, Sim. que a lição traz. Inclusive tem um comentário aqui no livro Parábola de Jesus, de Ellen White, que fala assim, ó, Cristo, o negociante celestial em busca das boas pérolas, viu na humanidade perdida a pérola preciosa. Viu as possibilidades de redenção no ser humano pervertido e arruinado pelo pecado. Deus reuniu todas as riquezas do universo e as ofereceu para adquirir a pérola. Então, Fantástico, gente, né? eu achei extraordinário, porque Extraordinário esse texto. se o evangelho para nós é uma pérola, por incrível que pareça, Deus viu em nós também uma pérola preciosa. Então, a gente precisa entender que há valor no sacrifício de Cristo, o valor Sim. inestimável em Sim. prol da raça humana. Para Deus, a gente é pérola, e a pérola para nós também é o evangelho. Então, é uma coisa assim, que junta, é extraordinária, para a gente viver uma experiência com Deus, sabendo que Deus nos ama tanto, que deu tudo por nós, Sim. e o que Ele espera é que a gente apenas aceite esse presente, essa dádiva preciosa, sem nenhum tipo de custo para nós, embora nós tenhamos custado tanto para Deus, que foi a vida de seu Filho amado Jesus. Amém. Olha aí que bênção, hein, pastor Danilo? Realmente, meninos, esse texto é extraordinário, pastor. Né? Lindo. Pérolas preciosas que Deus viu, apesar de como humanos estarem arruinados. Né? O pecado realmente havia nos destruído e Cristo ofereceu tudo o que tinha para nos salvar. Mas, meninos, agora uma pergunta e a gente já vai caminhando para o nosso final aqui. Deus tem tesouros profundos para cada um de nós? Se nós formos... Vou melhorar essa pergunta. Conforme nós vamos convivendo no Evangelho e conforme nós vamos convivendo com Cristo, é possível desenvolver talentos e descobrir tesouros que Deus tem ainda mais na frente para uma caminhada espiritual mais madura, para um crescimento espiritual mais maduro mais na frente? E aí? Com certeza. Eu entendo que Deus, ele, conforme nós vamos tendo essa maturidade, né, na caminhada cristã, nós vamos desenvolvendo dons, talentos, tudo para contribuir e ajudar no ministério. Nós não somos aquelas pessoas, tipo, não, programados, não, você só faz isso e acabou. Não, você pode desenvolver em outras áreas, você pode ter afinidades em umas, enfim, mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus e deixamos que Ele nos transforme, né, o mundo vai olhar para a gente e falar assim, nossa, mas eu não te reconheço mais, você mudou tanto. Mas não foi uma mudança forçada, uma mudança obrigada. Foi de uma forma tão natural que você vai descobrindo dons, talentos que você nem imaginou que teria. Mas o fato de você se colocar como um instrumento nas mãos do Pai permite essa gama variada de dons e talentos e oportunidades para que você possa utilizá-los para a pregação do reino. Muito bem colocado, Bruno. Então a gente pode se desenvolver e desenvolvendo as habilidades. Sim. Aí, né? Pastor Danilo. Tem um texto de Paulo em Filipenses 1, verso 6, né? Que Paulo fala assim, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a jornada cristã, ela é uma jornada que ela está em constante movimento. Então, eu aceitei a Cristo, eu conheci a pérola preciosa, conheci o tesouro. Agora eu tenho que aproveitar essa oportunidade e me aprofundar. E eu vou me aprofundando. Deus começou a obra, mas não acabou ainda, né? Sim. A santificação é um processo que vai acontecendo na vida até o dia da volta de Jesus. Sim. Então, eu não tenho como eu viver a santificação de forma superficial. É cavar profundamente. O evangelho eterno, ele é assim, eu aceito a Cristo, né, o meu Salvador, é a graça, o perdão, sou justificado. E aí eu vi uma vida de consagração, uma vida de santificação, até quando Jesus voltar eu serei glorificado. Essa é a jornada. Agora, hoje vivemos em um tempo, como você sempre fala aqui, pastor Gabriel, em que as pessoas vão simplificando o evangelho, vão tirando etapas, vão tirando coisas. E o evangelho eterno do reino, ele é completo. Mas o que se prega hoje, o que se fala, esse evangelho de autoajuda, esse evangelho superficial, é um evangelho que não busca, não oferece profundidade. Mas a Bíblia, o evangelho do reino, e esse evangelho é o que será pregado a todo mundo e toda a nação e então virá ao fim, esse evangelho, ele nos convida para um comprometimento, nos convida para a profundidade. Entende? Então, a lição até trouxe aqui uma outra frase que eu curti muito, achei top. Está no finalzinho aqui da lição de sexta-feira, diz assim, ó, jamais dê por acabada a busca enquanto não tiver determinado sua relação para com Deus e a vontade dele concernente a você. Muito forte esse texto, né? É fortíssimo, porque é o seguinte, a gente não pode achar que uma vida superficial do evangelho é o suficiente para conhecer a Deus e a sua vontade sobre a nossa vida. Então eu tenho que realmente buscar profundidade na palavra para saber o que de fato Deus quer para mim. E se o que eu estou vivendo isso é harmonia com a palavra. Isso aí é só buscando de forma profunda, não superficial. Muito bem colocado, pastor Danilo. Meninos, o nosso relógio já está cantando aqui, está na hora da gente terminar esse episódio, mas antes da gente terminar, cara, que lição espetacular está sendo essa lição, muito boa né? mesmo. Muito gostosa. Mas assim, para terminar, Bruno, seu último recado para nossa galera de casa. O meu recado para vocês é o seguinte, aceite a Jesus como seu salvador pessoal. É muito triste como a gente vê que facilmente os jovens se entregam para as coisas do mundo e trágico como a gente se nega para se entregar a Deus. Deus, ele nos ama, nos perdoa, morreu, enviou seu filho para morrer por cada um de nós, mas mesmo assim, Jesus ainda é uma opção que causa dúvida na mente de muitos jovens. Isso é triste. Então, meu recado para você o tesouro que Deus oferece, você só vai descobrir se você cavar mais fundo. Você não vai descobrir esse tesouro se você continuar vivendo a vida que você está vivendo, frequentando os lugares que você está frequentando, conversando na roda de amigos que você anda conversando. Você só vai experimentar o tesouro real se você decidir dar o primeiro passo e cavar mais fundo no seu relacionamento com Cristo. Amém, obrigado, Brunão. Pastor Danilo, seu último recado para a galera de casa. Querido jovem, você é joia preciosa, pérola preciosa para Deus. Deus deu tudo que tinha no céu para salvar a mim e a você. Então, cabeça erguida, pertencemos ao Rei do Universo e em breve Ele vem nos buscar. Um grande abraço e Deus te abençoe. Obrigado, pastor Danilo. Você de casa já entendeu o nosso recado. O evangelho é a joia preciosa que Deus tem para você. Então não meça esforços, deixe tudo para trás e siga o caminho de Jesus, porque ele vai mudar, transformar e restaurar a sua vida. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Nós já estamos terminando a lição e eu vou pedir ao meu amigo, pastor Danilo Terrão, para fazer a oração final. Senhor Deus, muito obrigado por essa extraordinária lição, onde vimos que o teu evangelho, Senhor Deus, é joia preciosa, é um tesouro escondido. Nos ajuda a ter profundidade com esse evangelho maravilhoso e que nós possamos viver uma vida em harmonia com a tua palavra. Pedimos tuas bênçãos sobre nós, sobre todos aqueles que nos acompanharam aqui e que a tua graça nos alcance sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Danilo, pela oração. Muito obrigado, Bruno, pela participação. Tem sido fantástico ter você aqui conosco, vocês aqui conosco. E você de casa, muitíssimo obrigado. Você já sabe, todos os sábados, às 3 da tarde, te vejo aqui no canal da Associação Paulista Central, no nosso Pega a Lição. Deus te abençoe. Até a próxima.